Capítulo 1. O estranho na sua mente. Existe um estranho morando dentro da sua cabeça. Ele não paga aluguel, nunca pediu permissão para entrar, e ainda assim ele age como se fosse o dono do lugar. O dono de você. Ele usa a sua voz, acessa as suas memórias mais íntimas e conhece os seus medos mais profundos. Ele os repete para você em um loop infinito, garantindo que você nunca se esqueça de cada erro, cada falha, cada humilhação. E o mais curioso é que nós o escutamos, nós o obedecemos. Mas você já parou para fazer a pergunta mais perturbadora de todas? Se essa voz está falando o tempo todo, quem exatamente é que está escutando? Pense nisso. O falante e o ouvinte não podem ser a mesma pessoa. O que nos leva a uma única e aterrorizante conclusão. Você vive com um impostor na sua cabeça há anos, e o pior de tudo é que você acha que ele é você. Capítulo 2. A origem dos ecos desse impostor não nasceu com você. Ele foi cuidadosamente construído, peça por peça, ao longo de toda a sua vida. Ele é um mosaico feito de cacos de outras pessoas. A voz de um pai dizendo: você poderia ter se esforçado mais. A crítica de um professor que ecoa até hoje. As manchetes de notícias, as expectativas da sociedade. Tudo isso foi gravado em sua mente sem o seu consentimento. O que você chama de sua voz interior é, na verdade, um eco. Um eco de medos que não são seus, de crenças que você não escolheu. É uma fita cassete antiga, gasta, tocando a mesma música triste há décadas. E é por isso que ela soa tão convincente. Ela usa fragmentos da sua própria história, mas os distorce em uma narrativa de limitação. Ela é a prova viva de que o passado, se não for confrontado, se torna um fantasma. Sua voz interior não é sua sabedoria. É o fantasma das expectativas de outras pessoas, assombrando o presente. Capítulo 3. O arquiteto da sua prisão, mas não se engane. Esse fantasma não é inofensivo. Ele é um arquiteto, e o projeto dele é a sua prisão. Cada pensamento de "eu não consigo" é um tijolo. Cada profecia de "isso vai dar errado" é a argamassa. Pense na última vez que você sentiu ansiedade. Não foi por causa do evento em si, foi? Foi por causa da história que a voz começou a gritar na sua cabeça. O desastre iminente, a catástrofe inevitável. Uma ficção que seu corpo acreditou ser real. Essa voz não quer te proteger. A proteção é apenas a desculpa que ela usa para manter o controle. O verdadeiro objetivo é a estagnação. É garantir que você nunca se arrisque, nunca mude, nunca descubra do que você é realmente capaz. Ela constrói paredes invisíveis ao seu redor, tão grossas e altas que você esquece que o céu existe. Você se acostuma com a sombra, acredita que a cela é o mundo inteiro, e ela se alimenta do seu desespero, e a sua submissão silenciosa é o que permite que ela continue construindo. Capítulo 4. A falha no programa. Para entender o inimigo, precisamos entender a máquina em que ele opera, o seu cérebro. Pense nele como um computador incrivelmente eficiente, cujo principal objetivo é economizar energia. E para isso, ele cria atalhos. Ele cria programas. Cada pensamento repetido é como um caminho aberto na floresta. Quanto mais você o percorre, mais fácil fica de segui-lo. Os pensamentos de dúvida e medo, para muitos de nós, não são mais trilhas. São super rodovias de 8 pistas, pavimentadas e iluminadas. E aqui está a falha no programa. A sua voz interior nada mais é do que um software rodando em segundo plano. Um script automático, executando padrões que foram instalados em você há muito tempo, sem que você percebesse. Ela não é uma entidade consciente conspirando contra você. É apenas um código, um hábito neural tão profundo que se tornou autônomo. Você não escolhe ter esses pensamentos, assim como não escolhe fazer seu coração bater.
Mas há uma diferença crucial. Você não é o programa, você é o programador. E você nunca consentiu com a instalação deste software. Capítulo 5. A testemunha silenciosa, o simples fato de que você pode perceber essa falha no programa. É a prova definitiva de que você não é ele. Se você fosse o programa, não haveria ninguém para notar o erro. Você precisa dar um passo para trás para ver a máquina, e nesse passo para trás, você encontra algo extraordinário. Um espaço, um silêncio por trás de todo o ruído. A consciência que simplesmente observa. Filósofos e místicos a chamam de a testemunha silenciosa. Ao contrário da voz, que é caótica, barulhenta e sempre em pânico, a testemunha é calma. Ela é imóvel, imparcial e inabalável. Ela não julga o pensamento como bom ou ruim, ela apenas nota sua presença. Isso não é algo que você precise construir ou alcançar. É a sua verdadeira natureza que sempre esteve aí. Ela foi apenas soterrada, esquecida sob os escombros de anos de condicionamento e ruído mental. Você não é a tempestade de pensamentos e emoções. Você é o céu imenso, silencioso e azul que permite que a tempestade venha e vá. Capítulo 6. O segredo das eras. Se eu te dissesse que essa descoberta não é nova, que o que estamos desvendando aqui não é uma psicologia moderna, mas uma sabedoria atemporal, uma verdade que civilizações antigas protegeram por milênios. Os filósofos estoicos na Grécia e em Roma antiga ensinavam a diferenciar o que está em nosso controle e o que não está, e nossos pensamentos automáticos não estão. Os monges budistas, há mais de 2.500 anos, já falavam sobre o sofrimento que nasce do nosso apego a esses pensamentos. É por isso que eles desenvolveram a meditação, não como uma forma de não pensar, o que é impossível, mas como um treinamento, um exercício diário para fortalecer o músculo da testemunha silenciosa, para que você possa sentar-se à beira do rio de seus pensamentos, sem ser arrastado. Pela correnteza, eles entendiam a chave. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é o que acontece quando você pega um pensamento doloroso e se agarra a ele, acredita nele e deixa que ele se torne a sua identidade. Este não é um truque de autoajuda. É a sabedoria mais antiga da humanidade, sussurrada através dos tempos para aqueles que estavam prontos para ouvir. Capítulo 7. O primeiro ato de rebelião, teoria é elegante, mas a liberdade exige prática. Chega de falar sobre a prisão, é hora de forjar a primeira chave. E o primeiro ato de rebelião contra a tirania da sua mente é chocantemente simples. Vamos chamá-la de a prática da etiqueta. Da próxima vez que um pensamento surgir, especialmente um daqueles pensamentos negativos e repetitivos, sua única tarefa é rotulá-lo. Silenciosamente para si mesmo, apenas diga o que ele é. A voz grita: você vai falhar miseravelmente. Você não discute, você não entra em pânico, você apenas observa e etiqueta. Um pensamento de medo sobre o futuro. A voz sussurra: você não é bom o suficiente. Você etiqueta: interessante, um pensamento de auto-julgamento. Veja o que acontece aqui. Você não luta, não resiste e não acredita. Você apenas nomeia. O ato de rotular cria uma distância imediata. Você move o pensamento de dentro de você para fora de você. Ao rotular um pensamento, você o transforma de um comandante autoritário em um simples mensageiro. E você sempre pode escolher não abrir a carta. Capítulo 8. A história de Ana, o estudo de caso. Para entender o poder disso, deixe-me contar a história de Ana. Para o mundo exterior, Ana tinha tudo. Um bom emprego, amigos, uma vida que parecia perfeita no Instagram.
Mas por dentro, ela vivia em um campo de batalha constante. A voz dela era uma crítica implacável. Eles estão todos te julgando, dizia em reuniões. Você vai ficar sozinha para sempre, sussurrava nas noites de sexta-feira. A voz roubava sua paz, sabotava seus relacionamentos e a mantinha pequena. Um dia, exausta, Ana aprendeu sobre a testemunha. Cética, ela tentou a prática da etiqueta. Quando a voz disse, você é uma fraude, eles vão descobrir. Em vez de entrar em pânico, ela parou, respirou e pensou, ok, um pensamento de insegurança. No início, nada mudou. A voz continuou gritando, mas Ana persistiu. A cada dia, o rótulo criava 1 milímetro de espaço, e nesses milímetros, algo novo. Começou a crescer. Silêncio. Paz. A voz de Ana nunca desapareceu completamente. Ela apenas perdeu sua audiência. Ana ainda ouvia o ruído, mas tinha parado de sintonizar na estação. Capítulo 9. Reescrevendo o roteiro A. História de Ana nos ensina a lição final. Observar é o primeiro passo, mas não é o último. Uma vez que você cria distância, você ganha uma nova habilidade, a mais poderosa de todas, a habilidade de escolher a sua própria história. Pense nisso. A voz é apenas um narrador preguiçoso e pessimista que adora contar a mesma história trágica repetidamente. Mas você é o autor. Você tem o poder de pegar a caneta e reescrever o roteiro. Você é demitido do emprego. A narração automática da voz é: eu sou um fracasso, minha vida acabou. Mas o autor pode parar e perguntar: essa é a única história possível? E se o roteiro for, na verdade, um capítulo inesperado se fecha, abrindo a porta para uma nova aventura que eu nunca teria ousado começar? A sua nova prática se torna esta pergunta: essa história que a voz está me contando é 100% verdade? Você vai descobrir que, na maioria das vezes, ela é apenas uma ficção barata, cheia de exageros e distorções. Sua vida não é o que acontece com você. É a história que você decide contar a si mesmo sobre o que acontece com você. Capítulo 10. O poder da frase-chave agora que você é o autor. Você precisa de uma ferramenta para lidar com o seu narrador irritante no dia a dia. Uma espécie de frase de segurança que desliga o drama instantaneamente. É algo simples, quase divertido. Da próxima vez que a voz começar seu monólogo de críticas ou preocupações, em vez de se engajar, analisar ou lutar, você simplesmente para. Talvez até dê um leve sorriso e diga mentalmente: obrigado pela sua opinião, mas eu não pedi. Essa frase é genial por duas razões. Primeiro, ela é educada, então não há luta. Você não está criando mais conflito. Segundo, ela reafirma quem está no comando. Você está reconhecendo a voz, mas demitindo-a da sua posição de conselheira. O humor e a ligeireza são armas poderosíssimas contra a autocrítica. A voz interna prospera na seriedade e no medo. Quando você a trata com um desdém divertido, ela perde toda a sua força. Ela não sabe como reagir ao bom humor. Comece a tratar a voz interna não como um demônio a ser temido, mas como um vizinho, chato e palpiteiro. Você o cumprimenta por educação, mas não o convida para entrar e tomar um café. Capítulo 11. Quem é você realmente? Então, depois de toda essa jornada, chegamos à pergunta central. Se você não é a voz, se você não é o fluxo incessante de pensamentos, quem é você? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e infinita. Você é a consciência por trás de tudo isso. O espaço silencioso e consciente que está lendo estas palavras agora mesmo. Você é a liberdade que estava esperando pacientemente que você se lembrasse dela.
E agora, eu quero transformar este espaço de comentários em um testemunho coletivo da nossa liberdade. A pergunta é: qual foi a primeira mentira da sua voz que você conseguiu desmascarar graças a esta jornada? Pode ser: eu não sou capaz, é tarde demais ou ninguém se importa. Deixe sua resposta aqui embaixo. Cada comentário não é apenas uma frase na internet. É uma rachadura na parede da prisão coletiva. É a prova para outra pessoa de que ela não está sozinha nesta luta. Vamos mostrar a força da nossa consciência unida. E se esta jornada ressoou com você, se você sente que finalmente encontrou seu lugar, inscreva-se e ative as notificações. Este não é apenas um canal, é o nosso refúgio, é o nosso campo de treinamento para a mente. Capítulo 12. A vida. Além do ruído, então. Como é a vida do outro lado? Como é viver além do controle do ruído? Não é um silêncio vazio e entediante, pelo contrário. É uma vida onde as cores são mais vivas e a música soa mais clara. É a capacidade de sentir tristeza sem se tornar a tristeza. É a habilidade de sentir medo sem ser paralisado por ele. É a liberdade de tomar decisões a partir de um lugar de sabedoria interior e não de pânico reativo. Você não se torna um robô sem emoções. Você se torna o mestre delas. Você aprende a surfar as ondas da vida, em vez de ser constantemente afogado por elas. A paz não é a ausência de ondas, é a maestria da prancha. Você vai descobrir que o objetivo nunca foi silenciar a sua mente. Era apenas encontrar a calma dentro dela. Encontrar aquele lugar quieto no centro do furacão que é, e sempre foi, o seu verdadeiro lar. O objetivo nunca foi parar a música, foi aprender a dançar apenas no seu próprio ritmo. Bem-vindo à sua liberdade. Nos vemos na próxima jornada.